E para quem sempre passou a vida trabalhando, trabalhando, viajando, viajando e vendo que a manchete do jornal num dia era o papel da lixeira do outro, nunca dei tanta importância nos meses que se seguiram durante o ano. Eu sempre dei importância às pessoas que eu conheço e a elas me dedico ao longo do ano inteiro. Mas esse mês tem sido diferente. E não é só porque o imposto de renda foi adiado para terça-feira. Depois de tanto tempo confinado, trabalhando de casa, com a rotina toda alterada, depois, não vou dizer que é do medo, mas de tanta informação sobre esse coronavírus e tudo, a gente fica em casa. E em casa eu também pude parar para observar um pouco sobre tudo que eu já fiz. Um tempo atrás eu escrevi que somente quando eu fui no Candy Bloco e eu ouvi do Benny que não importa se é calça ou saia, e sim o brilho da alma, que eu me dei conta do quanto eu segui para chegar aqui e escrever e falar para vocês. Eu nunca fui um ativista LGBT, nem essa questão nunca foi uma questão dentro de mim, objeto de reflexão e luta. Eu era uma criança perdida. Eu era um garoto que não sabia quem eu era. Eu ficava sempre correndo atrás do leite materno, da aprovação. Eu não sabia nem verbalizar o que eu sentia. Então eu não posso dizer que em algum momento fui discriminado. É óbvio que uma pessoa tão perdida sempre carrega consigo uma lembrança do que poderia ser hoje um bullying, mas que na adolescência, nas décadas passadas, era inteiramente normal. E esse normal me moldou, fez quem eu sou. Então, quando eu vejo que muita pessoa anda procurando saber qual a diferença do sexo gay para o sexo hétero, do beijo gay para o beijo hétero, tantas pessoas ficam procurando ler e saber da vida dos outros nesse sentido, é porque tem gente que não tem liberdade para ser quem é. E isso não é crime, mas deveria ser. Eu venho refletindo esses meses sobre como a sociedade vem tentando moldar as pessoas a uma realidade, sobre como às vezes a gente acha que está vivendo a nossa liberdade, mas por trás existe um projeto de Estado, projeto social, projeto, enfim, que a gente acaba procurando através dele uma aceitação. Eu nunca procurei em nada disso uma aceitação. Eu nunca fui mentiroso ou omisso nas minhas relações. Talvez esse tenha sido um dos elementos que me deu a liberdade de falar que eu também não fiz da forma que foi mais agradável para minha família ou para os meus pais. Não pensei em ninguém, somente no que eu dizia que era a minha felicidade. E o que é a felicidade daqueles que se autodeclaram que são gay? A autofelicidade é poder, não é falar para o mundo o que a pessoa é, o que ela não é, o que ela sente, o que ela não sente, até porque a imprensa, hoje em dia, e as próprias pessoas tendem a excluir isso, como esse vídeo longo, não importa. Mas para quem entende o que significa você verbalizar algo que de repente você descobriu e que isso não pode ficar oprimido, salva a vida. Então, eu, nesse mês, vejo muita gente falando sobre o orgulho, vejo muita gente fazendo propaganda e não acho que isso tenha que ser um tema como, diversão, mas acho que isso tem que ser encarado de uma forma assim mais profunda sobre o como as pessoas que assim têm essas perguntas, o quanto que essas pessoas que não têm esse brilho e que ele está oculto, o quanto que elas se sentem ruins ou menosprezadas
ou quanto a vida delas é difícil. E a minha transformação não foi fácil, quer dizer, assumir que eu era gay, desfazer um casamento, recomeçar a vida, namorar, casar, nada foi fácil. Mas eu, a partir do momento em que eu entendi quem eu era nessa história e do que eu estava seguro, estava fazendo, eu esqueci um pouco do mundo e fui ser quem eu sou. Não significa dizer que foi fácil, ou que não levei por aí, como até hoje ainda levo, algumas bordoadas. Nem isso tudo tem a ver com a minha natureza afetiva, como eu costumo dizer, e sim com coisas da vida. É óbvio que, presumidamente, eu sou, aliás, caracteristicamente, uma pessoa sensível. Isso, por alguns, é aproveitado para o bem e por outros isso é explorado para o mal. Nunca tive nenhum problema com isso. Mas acho que nesse mês em casa, depois de 90 dias repensando, refalando, escrevendo, lendo e vendo que ainda existe uma grande procura sobre esses temas, dou graças a Deus que sobre eles posso também falar. Sobre eles posso concluir que não importa a forma como você se define, se decide ou leva a sua vida, não há nada melhor do que você ter uma família. Se você não tem no seu pai, na sua mãe, tenha em alguns amigos. Eu, felizmente, tenho pai, mãe e amigos. E ainda que não tenha sido fácil para eles ou para todos, e até também para mim mesmo, me sinto feliz e tenho orgulho de poder dizer isso. Beijo e boa semana para todos.